Fatores climáticos. Existem diferentes condições ou fatores climáticos que influenciam o tempo e o clima de cada região. A atuação dessas condições é determinante para a análise de fenômenos atmosféricos. Latitude é a distância em graus de qualquer ponto da superfície terrestre em relação à linha do Equador. Essa distância é medida em graus de um arco de 0 a 90 graus para norte ou para sul. Assim, quanto maior for a latitude, ou seja, mais próximo dos polos, menores serão as temperaturas. De modo semelhante, quanto mais baixas as latitudes, isto é, quanto mais perto da linha do Equador, maiores serão as temperaturas. Altitude. Na troposfera, a primeira camada da atmosfera, as temperaturas diminuem à medida que nos elevamos a partir da superfície. A cada 1000 metros de elevação, ocorre uma redução de 6 graus, até a altitude aproximada de 18.000 metros. Por essa razão, cidades que estão localizadas em altitudes semelhantes, mas com altitudes diferentes, não apresentam a mesma temperatura. Continentalidade é o fator do clima que atua em lugares que se encontram distante do oceano, intensificando rigores climáticos. Por exemplo, um lugar está longe do mar da linha do Equador, terá temperaturas muito mais baixas que os lugares que estão na mesma latitude e perto do oceano. Maritimidade é o fator que interfere no clima em lugares próximos aos oceanos. Nesse caso, as massas líquidas dos oceanos contribuem para que o clima se torne mais ameno, ou seja, as temperaturas são suavizadas por esse fator. Isso ocorre porque a água demora mais para aquecer ao longo do dia, mas no mesmo tempo, durante a noite, o calor também é liberado para o ar. Dessa forma, a amplitude térmica diária, que é a diferença entre a menor temperatura e a maior temperatura, não se tornam tão expressivas. Massas de ar são grandes bolsões de ar que atuam na atmosfera terrestre e levam consigo características próprias de seu lugar de origem, temperatura e umidade, e constituem importantes elementos climáticos, pois modificam as condições do tempo dos locais por onde passam e influenciam diretamente o clima dessas regiões. Ventos. O conceito tradicional de ventos é de que são o ar em movimento. Entretanto, eles representam mais do que propriedades físicas, pois têm uma participação direta na organização das atividades humanas. E também modelam as paisagens, atuam na erosão, nos transportes, depositando sedimentos e levam quantidades enormes de vapor e gotícula d'água, influenciando juntamente com outros elementos. A distribuição das chuvas. Quando o ar se dá em movimento, ocorrem também os deslocamentos de calor e de frio, que são fundamentais para a dinâmica do tempo e do clima. É possível classificar o vento em 3 grandes partes, 3 grandes grupos, de acordo com suas específicas áreas de atuação. Ventos globais ocorrem de forma permanente como alísios e contralísios, que são constantes na faixa tropical da superfície terrestre. Ventos continentais corresponde a brisas terrestres marinhas presentes na área costeira continentais também. E as monções de inverno e de verão atuam no sul e sudoeste asiático. Ventos locais atuam em escala menor e estão subdivididos em quente e frios. Por exemplo, o Minuano, que atua no Brasil e também na Argentina, e o Simon, que por sua vez é um vento local que atua tanto na África quanto na Itália.